No silêncio ardente do deserto, onde o tempo parece estagnar sob o peso do sol, uma caravana se ergue como uma procissão de sombras e ouro. A areia queima, os ventos sussurram mistérios, e no centro da marcha está ela, uma mulher coberta de véus reais, mas movida por uma inquietação que nem todo o ouro do seu trono podia calar. Ela é a rainha de Sabá, soberana de um império distante, temida por reis, reverenciada por seus sacerdotes, mas assombrada por uma pergunta: existe sabedoria que ultrapasse os limites da terra? Ela ouvirá falar de um rei em Jerusalém. Um homem cujo trono não se sustentava apenas por exércitos ou riquezas, mas por algo que ecoava entre os céus, a sabedoria do Deus de Israel. Salomão. O nome era um sussurro entre caravanas, um trovão entre nações. Não satisfeita com rumores, ela parte. Leva consigo riqueza sem medida, presentes dignos dos deuses, e perguntas que nenhum de seus magos ousou responder. Mas ela não viaja em busca de troca comercial, e sim de confronto espiritual. A rainha queria ver se o trono de Salomão suportava o peso das perguntas que queimavam em sua alma. Ao atravessar as portas de Jerusalém, ela não se curva. Seus olhos não buscam bajulação, mas verdade. E diante do rei, ela fala. Enigmas, dilemas, provérbios antigos, questões que arrancam máscaras e desafiam a essência. Salomão a ouve, sem pressa, sem medo. E responde. Suas palavras não são meramente humanas, são afiadas como espada, profundas como abismo, serenas como águas eternas. A rainha sente que ali há mais do que um homem. Há um trono de justiça banhado pela glória do Deus Altíssimo. Mas sua maior surpresa não vem das respostas. Vem do silêncio entre as palavras. Do ambiente impregnado por uma presença invisível. Do modo como os servos se comportam como sacerdotes. Do cuidado com que os utensílios do templo são tocados. Do olhar dos levitas, que parecem ouvir vozes do céu mesmo quando estão em silêncio. Ali, em Israel, ela encontra algo que sua religião não pôde oferecer: um Deus que fala. Um Deus que habita entre os homens. Um Deus que não precisa de imagem esculpida, porque sua voz esculpe o coração. Ela se dobra, não diante do rei, mas diante do Eterno que o guia. E declara: a verdade que ouvi não foi exagerada. Ela foi subestimada. Nem a metade me disseram. Teu Deus é bendito entre os céus. A mulher que testou se torna testemunha. A rainha que queria avaliar se torna avaliada. Ela entrega os presentes, mas recebe algo imensurável: o conhecimento de um Deus vivo. Sua viagem termina com um silêncio interior que só os quebrantados conhecem. E ela retorna para seu reino, transformada. Pouco se fala sobre o que aconteceu em Sabá depois disso. Mas os ecos de sua transformação cruzaram os séculos. Porque Deus sempre honra quem o busca com sinceridade. E naquela mulher ousada, ele revelou que a verdadeira sabedoria não é monopólio de nações escolhidas, mas dom derramado sobre todo o coração que o teme. A rainha de Sabá foi mais do que uma visitante curiosa. Ela foi uma peregrina em busca de luz, e quando a encontrou, abandonou sua sombra sem hesitar. Na era em que vivemos, onde a soberba se veste de diplomacia e os tronos se constroem sobre vaidades, que o espírito dessa mulher nos desperte. Que sejamos como ela, sedentos por algo que nem o mundo nem o ouro pode oferecer. Que atravessemos desertos, enfrentemos perguntas difíceis, e nos curvemos apenas diante da verdade. Pois maior que Salomão está entre nós, o próprio Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você que ouviu até aqui, não ignore o chamado. Deus ainda fala, e ele se revela àqueles que o buscam com humildade. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários, compartilhe com alguém que precise dessa verdade e inscreva-se para continuar recebendo revelações como esta. Sua participação faz parte desta missão de reacender a fé em dias de trevas. Porque quando compartilhamos luz, as trevas não resistem.